Ok, estamos de volta depois do intervalo e nós vamos agora estudar a negação de proposições. Eu vou até trocar aqui. Esses, na verdade, serão os exercícios que veremos logo depois de uma sequência de aulas sobre negação de proposições, né? Então, deixe-me minimizar aqui. Vamos colocar os slides referente à negação de proposição. Negação de proposição. Negação de proposições. É um assunto proposições. Negação de proposições é um assunto que vocês precisam ter muito cuidado com ele. Porque negar uma proposição é diferente. Negar uma proposição de forma lógica é diferente de negar uma sentença qualquer, por exemplo, segundo as regras, os conformes de uma língua. É muito interessante isso, é preciso que cada um de vocês entendam o seguinte. Na lógica, eu posso, por exemplo, negar determinada sentença, e vocês verão isso aqui ao longo de nossas aulas, eu posso negar determinada sentença, posso negar determinada proposição composta, sem utilizar a palavra não. É sério. Há momentos em lógica que a gente nega afirmando. Por que isso, professor? Vocês vão descobrir aqui que em lógica, em verdade, a gente nega a ideia. Em lógica, você nega a ideia. Logo, aquela circunstância comum de negação em nosso idioma, por exemplo, na língua portuguesa, você... eu vou à praia, eu não vou à praia. Você coloca a palavrinha não e automaticamente você já passou para a forma negativa. Então nós vamos entender aqui que a negação, conforme a lógica argumentativa, ela não é igual à negação que é feita de uma sentença, de uma proposição qualquer, como a gente faz na linguagem cotidiana ou mesmo na gramática normativa. A gente vai então deixar de lado as regras de negação gramaticais e nós vamos estudar a negação de proposições, tá? Após essa bateria após essa sequência de aulas, sobre a negação de proposições, nós vamos fazer diversos exercícios de concurso anteriores, e nesses exercícios nós vamos, além de revisar conteúdo anterior, nós vamos também fazer a negação de proposições. Nós vamos verificar se foi bem compreendida a negação de proposições. Mas, como sempre que a gente começa um novo conteúdo, e agora é um novo conteúdo, eu gosto de nos situar. O que nós estamos fazendo? Estamos estudando lógica argumentativa. E nós aprendemos desde os primórdios, né? Nós aprendemos que para estudar lógica argumentativa, para estudar o argumento, para estudar o discurso lógico, nós precisamos conhecer proposições. E aí lá desde o início nós descobrimos o que é proposição, o que não é proposição. Descobrimos que as proposições podem ser classificadas em simples e compostas. E aí trabalhamos com as proposições compostas, conhecemos as estruturas delas e nós percebemos, por exemplo, que conforme a estrutura da proposição composta, ela pode ser chamada de conjunção, disjunção exclusiva, bicondicional, condicional. Foram as que nós estudamos aqui. Ok. E nós percebemos que essas estruturas podem ter a sua veracidade analisada. E a gente viu aqui como analisar a veracidade, o que é verdadeiro, o que é falso, combinação de falso com verdadeiro, verdadeiro com falso, etc. Foi isso que nós fizemos. Agora, nós vamos, de certa forma, esquecer um pouquinho essa questão de verdadeiro ou falso. O que nós vamos fazer agora é trabalhar a forma negativa das proposições. Claro, lá no futuro, em aulas subsequentes, em exercícios subsequentes, em questões de concurso subsequentes, vocês vão trabalhar comigo, questões em que nós teremos os dois conteúdos. Nós iremos analisar a veracidade de proposições, mas também iremos trabalhar com a forma negativa. Isto é, na verdade, um grande quebra-cabeça que a gente vai montando as pecinhas com vocês em cada aula, tá? Em cada aula
eu gostaria que vocês até se preparassem para as próximas aulas, porque nelas nós vamos realmente trabalhar com bastante exercício. Então tragam, eu não tenho como fornecer para vocês aqui folha A4, eu já estou ficando pobre com tanta folha A4 que eu estou passando aqui. Então, por favor, tragam um caderno, é o mínimo que vocês podem fazer, né? E se preparem, tragam um caderno ou mais folhas A4, porque nós teremos realmente muitas questões aqui. E eu vou tentar mandar para o e-mail de vocês essas questões que vocês já estarão preparadas aqui para ser resolvidas. Ok, pessoal, negação da conjunção e da disjunção. Negação da conjunção. Observe uma conjunção qualquer. Por exemplo, eu tenho aqui P em conjunção com Q. Eu tenho P em conjunção com Q. Uma conjunção qualquer. Por exemplo, João é açougueiro e fazendeiro. João é açougueiro, P. E, olha a conjunção, fazendeiro. Então eu tenho duas proposições. A primeira, P, João é açougueiro. A segunda, João é fazendeiro. Muito bem. Isto é uma proposição composta chamada de conjunção, vocês viram. O que eu faço então? Já que eu vou negar tudo isso aqui, eu vou usar os parênteses para associar. Olha, de azul aqui estou colocando os parênteses. Eu vou negar tudo isso aqui. Então, olha o meu sinal de negação. Lembrando que o sinal de negação, dependendo da banca, você pode encontrar o tio como negação, ou pode encontrar também a cantoneira. Pode ser isso aqui também, olha, que a gente chama de cantoneira. E aí, você estaria negando com a cantoneira, é a mesma coisa, tá? A gente vai trabalhar aqui com o tio, que é o mais utilizado pela maioria das bancas. Mas a banca pode cobrar de você o sinal de negação em lógica como sendo a cantoneira. Não vem ao caso? As duas são válidas. Muito bem. Como é que eu faço para negar uma conjunção? Pessoal, vocês já perceberam em nossos estudos que a conjunção ela está bem próxima da disjunção. A gente viu que algumas coisas elas são realmente opostas. Isso acontece na negação. É interessante, mas é muito simples isso aqui. Para negar uma conjunção, eu aplico uma disjunção. E veremos daqui a pouco que para negar uma disjunção, eu aplico uma conjunção. Muito simples, não é? Observe. P em conjunção com Q. Como é que eu nego P em conjunção com Q? Para negar P em conjunção com Q, eu vou negar P e trocar o sinal lógico, trocar o conectivo de conjunção para disjunção e vou negar Q. Em outras palavras, aqui está, a negação de P em conjunção com Q é a negação de P em disjunção com a negação de Q. Em outras palavras, eu faço o seguinte: para negar uma conjunção qualquer, eu deverei negar a primeira proposição, trocar o conectivo de conjunção para disjunção e negar a segunda proposição simples. Repetindo, hein? Vocês não podem esquecer disso. Eu nego a conjunção utilizando a disjunção. Como eu faço para negar a conjunção? Eu nego a primeira proposição, troco o sinal de conjunção para disjunção e nego a segunda proposição. Aí alguém pode perguntar, professor, e se a primeira já estivesse negada? Suponha que eu tivesse aqui não P, um tio e o P. Ok? A negação da negação é uma afirmação. Aí automaticamente eu teria aqui a afirmação de P. Não vamos nos aprofundar nisso aí, que nós veremos nas questões e fica muito melhor para ver essas particularidades nas questões, não é? Então, a negação de P em conjunção com Q é o quê? A negação de tudo isso aqui. A negação de tudo que está aqui dentro, a negação de toda esta conjunção será uma disjunção, onde eu negarei a primeira proposição, trocarei o sinal para disjunção, né? E negarei a segunda proposição simples. Pessoal, quero que vocês entendam o seguinte. Primeiro, a gente nega a conjunção usando uma disjunção. E vice-versa. A gente nega uma disjunção usando uma conjunção, tá? E quando eu coloco os parênteses, porque eu vou negar tudo que está aqui dentro, tá? Vou negar tudo que está aqui dentro. Observem. Joana é bonita e Marcelo estuda. Joana é bonita e Marcelo estuda. Como é que eu nego aquilo ali? Bom, eu tenho P, que é Joana é bonita,
e tem o que Marcelo estuda. A negação de P em conjunção com Q vai ser o quê? A negação de tudo isso aí, a negação de toda esta frase, Joana é bonita e Marcelo estuda. Vamos por aqui. Joana é bonita e Marcelo estuda. Olha, eu vou negar isso aqui. Eu tenho, revisando aqui para vocês, eu tenho P, a primeira proposição simples, e tenho Q, que é a segunda proposição simples. Pessoal, quando eu digo que vou negar uma conjunção, e isso aqui realmente é uma conjunção, eu vou negar tudo que está aqui dentro. Daí o uso do parênteses. Eu vou negar P em conjunção com Q. Não vou negar apenas P. Não vou negar apenas Q. Eu vou negar P em conjunção com Q. E a negação de P em conjunção com Q será a negação disso aqui, né? A negação de P em conjunção com Q, tá aqui, será o quê? Será a negação de P em disjunção com a negação de Q. Observe como vai ficar. Joana não é bonita ou Marcelo não estuda. Observe que interessante. Se fosse uma negação gramatical comum, Joana é bonita e Marcelo estuda ficaria como? Joana é bonita, Joana não é bonita e Marcelo não estuda. Ou seja, na gramática você negaria também como uma conjunção. Mas na lógica argumentativa, você precisa negar a conjunção como uma disjunção. Então, temos aqui uma conjunção, Joana é bonita e Marcelo estuda. Para negar, eu vou negar com uma disjunção. Vai ficar como? Eu vou negar a primeira, trocar o sinal, trocar o conectivo de conjunção para disjunção e negar a segunda. Então vai ficar assim, Joana não é bonita, acabei de negar a primeira, ou acabei de trocar a conjunção por uma disjunção, Marcelo não estuda, acabei de negar a segunda. Este é o resultado. E a negação da disjunção? Nós já falamos. A negação da disjunção vai ser o contrário. A negação da disjunção será a negação da primeira. Ali está. Para negar uma disjunção, eu vou aplicar uma conjunção. Eu vou negar a primeira proposição, trocar o sinal de disjunção para a conjunção e vou negar a segunda. Repetindo, para negar uma disjunção, eu vou negar a primeira proposição, trocar o sinal de disjunção para a conjunção e negar a segunda. Vou colocar aqui no cantinho para vocês. Então, atenção. Você tem P em disjunção com Q. P em disjunção com Q. Por exemplo, João é advogado ou escritor. Eu tenho aqui uma disjunção, não tenho? João é advogado, P. João é escritor, Q. João é advogado ou escritor. Eu tenho uma disjunção. Como é que eu nego isso aí? Como é que eu nego uma disjunção? Bom, vou negar tudo isso, vou colocar um parênteses. Aqui está o sinal de negação, que pode ser o tio ou a cantoneira. Para negar P em disjunção com Q, o que eu faço? Eu nego a primeira, então eu nego P, coloco em conjunção com a negação da segunda, que é Q. Aí o pessoal diz, mas professor, por que o senhor sempre utiliza P e Q? Gente, pode ser qualquer outra letra. Você pode pôr X e Y, não importa. Eu utilizo P e Q porque nos concursos vocês vão encontrar geralmente P e Q minúsculos para indicar proposições simples e maiúsculo para indicar proposições compostas. Observe o nosso exemplo aqui. Essa eu retirei de um livro. Manuela é rubro-negra ou 2 mais 2 é igual a 5? Manuela é rubro-negra ou 2 mais 2 é igual a 5? Manuela é rubro-negra, é P. 2 mais 2 é igual a 5, é Q. Olha, eu tenho aqui, Manuela é rubro-negra ou 2 mais 2 é igual a 5. Então esse ou aqui, ele é uma disjunção. Eu não coloquei aqui o crédito, mas eu tirei do livro do Quilele. Manuela é rubro-negra ou 2 mais 2 é igual a 5. Manuela é rubro-negra é P. 2 mais 2 é igual a 5, é Q.
Então, Manuela não é rubro-negra e 2 mais 2 é diferente de 5. Então, para negar uma disjunção, eu vou aplicar uma conjunção. Não pode se esquecer disso. Para negar uma disjunção, eu vou aplicar uma conjunção. E para negar uma conjunção, eu vou aplicar uma disjunção. A gente vai continuar com a aula 9. Agora nós vamos aprender a negar a condicional. E condicional, realmente, vocês precisam conhecer bastante condicional. A gente vai agora negar a condicional, depois negar a disjunção exclusiva, depois nós vamos aprender a negar a bicondicional. Em seguida, vamos fazer uma bateria com diversas aulas resolvendo questões de concursos anteriores.